Shalom Anashim Hakortov. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Brochim, Habaim. Sejam bem-vindos a mais um shiur, mais uma aula de hebraico. Nessa aula, nós iremos estudar sobre o vav conjuntivo, certo? Sem mais delongas, vamos ao que de fato nos interessa. Regras gramaticais. Hoje você irá aprender sobre a conjunção vav. Lerei aqui a parte teórica, rapidamente, tá bom? O vav conjuntivo aparece de várias formas no texto bíblico. Ele está sempre ligado ao início de uma palavra e tem, invariavelmente, em qualquer situação, a mesma função. E qual é a função? Unir palavras e orações, certo? Por isso, as regras seguintes, demonstrando seu uso, não devem preocupar muito o iniciante. O importante é saber que, mesmo tendo várias formas, ele permanece com o mesmo significado, tá? Então, geralmente será traduzido pela conjunção e. Em alguns casos mais raros, deverá ser traduzido, tá? Casos raros. Deverá ser traduzido mas ou então, tá bom? Além de traduzir e também poderá ser traduzido mas ou então, em alguns casos raros. O contexto mostrará qual deve ser a tradução, certo? Então, vamos que vamos. A conjunção e não é uma palavra independente em hebraico, mas vem prefixada à palavra seguinte. Assemelha-se bastante às preposições inseparáveis, por causa das diferentes formas que assumem, dependendo das consoantes iniciais das palavras, as quais se encontram prefixadas, certo? Veja bem, a conjunção vav, que vai fazer esta ligação, é o vav, tá? Sempre será o vav. Porém, o que irá mudar? A vogal, a semivogal, tá? Às vezes será um shivá, então é V. Às vezes será um kametz, será vá. Às vezes será um segol, vé, ok? Então, é simples, é só isso, tá bom? É só isso, é muito simples. Vamos lá, então. A nossa primeira regra. A forma básica do vav conjuntivo. Veja bem, diante de consoantes com vogais cheias, o que são vogais cheias, pessoal? Vogais cheias é o patá, tatá, serê, câmetz, segol, hirik, né? A, E, I, O, U, tá. São vogais cheias. O que não são vogais cheias? Estiver composto de patá, estiver composto de câmetz, estiver composto de segol, tá bom? Isso aqui são semivogais. Então, quando eu falo vogais cheias, vocês já sabem que estiver compostos não entram nesse grupo. Ok. Então, vamos lá. Diante de consoantes com vogais cheias, com exceção dessas três consoantes, tá bom? Bet, Mem e P, com exceção dessas três consoantes, a forma básica do vav conjuntivo é o vav mais shivá, ou seja, V. Vav mais shivá simples, V. Não fale vé, eu já expliquei para vocês e bato sempre nessa tecla. O shivá é um pequeno E, não é um E rasgado, um E, não, gente, é um E. Então, é V, vav mais E, V. Então, a forma básica da conjunção é V, tá? Essa é a forma básica e não poderá ser utilizada diante de P, tá? Diante de P, Mem e Bet, ok? Ele aparecerá ali sempre ligado a uma palavra e nunca isolado, certo? Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui céu, né? Chamai, chamai. Se eu quero dizer céu, o que irá acontecer? Simples. Acrescenta-se a conjunção
V, V. Vexamayim, vexamayim. Perceba que toda consoante que vem com o Shivá, você pronuncia rápido. Não esqueça desse detalhe também. Você não precisa se alongar, esticar. Vê, chamai. Não, faz isso não. Vê, chamai. Pronto, vê, chamai. Vê, chamai. É um E rápido. A consoante precisa ser pronunciada ligeiramente. Ok. Vê, chamai. E céus. Aqui nós temos Verhaeved, o servo. Aqui o Ra é o artigo. Vocês sabem que esse artigo, ele tanto pode ser um O, pode ser um A, os ou as. Depende do substantivo ser masculino, ser feminino, estar no singular ou plural. Aqui nós temos Eved, que é servo. Eved, servo. O artigo Ra, Ra-Eved, o servo. Se eu quero dizer o servo, é simples. Acrescenta-se Verhaeved, ok? Verhaeved e o servo. Muito simples, não é verdade? Verhaeved e o servo. Temos aqui a expressão ruar. Ruar. Espírito. Se quero dizer espírito, acrescento a conjunção ve, veruar, e espírito. Fácil, né? Simples. Essa é a aula mais fácil. Vocês vão amar. Veruar e espírito. Certo? Eis aqui as mesmas palavras já acrescentadas à conjunção. Vexamai e céus, veruar e espírito, verhaeved e o servo. E o servo. Você já está aprendendo a traduzir palavras, tá vendo? Tá vendo? Muito simples. V, né? E, ra. O, eved, servo. E, o, servo. Simples, né? Muito simples. Então, essa foi a primeira regra. Vamos à nossa segunda regra. Verbo conjuntivo antes de palavras iniciadas com sílaba tônica. Começou uma palavra com a sílaba tônica, ok? E, diante de palavras monossilábicas, o que é monossilábicas? Uma só sílaba, tá bom? Então, diante de palavras monossilábicas ou de palavras iniciadas com sílaba tônica, a forma do verbo conjuntivo é o quê? Vá. Perceba que sempre será o verbo, tá? A conjunção verbo. O que irá mudar são as vogais, né? Vai ser um kamet, outrora, shivá, outrora, segol. Então, a conjunção vai ser sempre a mesma, como no artigo definido. É sempre a forma, é o que? É o rei. Na conjunção aqui, o que vai fazer essa ligação vai ser o quê? O verbo, porém, o que irá mudar são as vogais. Então, diante de palavras monossilábicas e sílaba tônica, a conjunção será o quê? Vá, vá. Olha como é simples. Temos aqui a expressão, o substantivo ar, irmão, monossilábico. Por que monossilábico? Porque tem uma sílaba. Vocês já sabem que a quantidade de sílabas vai depender da quantidade de vogais. Então, se você tem uma vogal, você tem uma sílaba. Se você tem três vogais, você tem três sílabas. Independente, se você tem cinco consoantes, né? Cinco consoantes, mas só tem uma vogal, então ali você só tem o quê? Uma sílaba. Aqui nós temos ar, irmão. Irmão. Se eu quero dizer irmão, simples, var, var e irmão. Acrescenta a conjunção var, tá? Var e irmão. Pronto. Agora aqui, perceba que nós temos, não é monossilábica, eu tenho duas vogais, então eu tenho duas sílabas. Beleza. Lechem. Lechem. A sílaba tônica é a primeira, lembra? Palavras iniciadas com sílaba tônica, a conjunção também será o quê? Vá. Aqui você não vai ler lechem, não é lechem, é o quê? Lechem. Lechem, você vai dar ênfase no início. Sequência de segol,
a primeira sílaba é a tônica. É isso mesmo, tá bom? É a sílaba tônica. Então, valerhem. Aqui, ó. Valerhem. E pão. E pão. Simples, né? Foi fácil. Isso mesmo. Então, vamos à nossa terceira regra. Vá conjuntivo antes de estivar composto. E o que é o estivar composto? Isso aqui, gente. Estivar composto de patá, estivar composto de cama, estivar composto de segolo. Então, isso é estivar composto, beleza? Então, antes de estivar compostos em palavras iniciadas pelas consoantes Aleph, Ain, Re e Het, o vá conjuntivo toma a vogal inicial acompanhante do chivar. É muito simples, tá? É muito simples. Se você tem uma palavra começando com um chivar composto de patá, digamos assim, tá? Um aleph, né? Aleph, ficou feio, né? Ficou. Vamos consertar. Um aleph, tá? Embaixo você tem um chivar composto de patá. Começou a palavra. A conjunção será o quê? O vav. E o que irá acontecer? Simples. Vai tomar a vogal que acompanha o shivar. Simples assim. Se for um kametz, vai tomar a vogal do shivar. Essa é a regra mais fácil e mais simples. Não tem como você errar, não tem como você esquecer. Certo? Então, começou a palavra com um shivar composto. A forma do vav será o quê? Tomar a vogal que acompanha o shiva. Exemplos. Temos aqui o pronome eu, ani. Perceba? Começa com o ale, que é uma gutural, né, gente? Então, por isso, temos aqui um shiva composto. Shiva composto de patá. Então, se eu quero dizer e eu, é simples, né? Você vai acrescentar o vá e vai tomar a vogal do shiva. Vani, vani e eu, certo? Temos aqui mais uma expressão, roli. Vocês já sabem que shiva composto de kamet sempre terá som de quê? Ó. Ele sempre será ó. Então, não é ra-li, é roli, roli. E o que irá acontecer? Acrescenta-se a conjunção, toma a vogal, certo? Agora, um detalhe importante é que você que já estudou comigo sabe as regras de como diferenciar o Kametz Gadol do Kametz Hatuf. Então, você já sabe que aqui é um O, e você também já sabe que se antes dele você tem um Kametz, esse Kametz também terá som de O. Então, aqui você não irá pronunciar vá, tá? Não é vá, não é vá, é vou, tá bom? Vou rolir, certo? Não esqueçam desse detalhe, não vão pagar este mico lendo vá rolir. É vou rolir. E doença, vou rolir, tá bom? Tá na regra lá, como diferenciar o Kametz Gadol do Kametz Hatuf. E se aqui você tem um O, o que vem antes dele também será um O, ok? Vou rolir. Temos aqui Eliezer, tá? Não vou soletrar porque vocês já sabem ler. Então, o Aleph é mudo, aqui você tem um Shiva composto de segolo. Vai ler só o né? Eliezer, se eu quero dizer e Eliezer, é muito simples. Acrescenta o vav e toma a vogal do Shiva. Veliezer, certo? Veliezer e Eliezer. Ótimo. Uma observação importantíssima. Vamos lá. A palavra Elohim é uma exceção, como sempre, né, pessoal? O hebraico, cheio de regras, cheio de exceções. A palavra Elohim é uma exceção a esta regra. Seguindo-a, deveria ficar como? Como deveria ficar? Simples, né? Acrescentar o vav e tomar a vogal do shivá. Porém, Elohim tem essa exceção. O que irá acontecer é que você vai
desaparecer com o Shiva composto embaixo do Aleph, certo? E essa vogal segol, ele será o quê? Alongado, ou seja, vai virar um E longo, que é outrora era um E breve, agora se transformou em um E longo, ok? Um E longo. Mas por que essa mudança, né? É uma exceção a esta regra. Veja bem, Elohim, Elohim. Quantas sílabas nós temos aqui na palavra Elohim? Conte as vogais. Lembrando que Shiva composto, ele não forma sílaba, certo? Não forma sílaba. Então, conte as vogais. Polem, uma, Hirik seguido de Iudo. Pronto, duas vogais, duas sílabas. Lembra daquela regra? Sílaba aberta recebe uma vogal longa. Sílaba fechada recebe uma vogal breve, tá? Vogal breve. Ok. Quando nós acrescentamos a conjunção vav, tá? Vav, veja bem, se eu manter aqui, se eu mantiver um segol, vocês já sabem que o aleph ele não fecha uma sílaba, né? Nem aleph nem o re fecha a sílaba. Se eu mantiver o segol, essa sílaba ela vai permanecer aberta. E sílaba aberta, ela recebe o quê? Uma vogal longa, né? E o segol é uma vogal breve. E ela não pode permanecer com uma vogal breve, por quê? Porque ela não é atônica. Se ela fosse atônica, poderia, porque a regra seria invertida, sem problema algum. Mas ela não é atônica. A tônica está onde? No final, né? No im. A tônica está no im. Por esse motivo, foi alongado aqui, ó. Alongou o tsere, o aleph não fecha a sílaba. Então, é uma sílaba aberta com uma vogal longa. Vai ficar o quê? V? Sílaba aberta, vogal longa. Lo, rim. Pronto, simples assim. Vocês entenderam? Se não entenderam, lembre dessa exceção. Elohim, o que irá acontecer? O Shiva, composto de Segol, vai desaparecer, tá bom? De debaixo do Aleph. E a conjunção Vav, o Segol será alongado para um Tsere. Velohim. Velohim. Certo? E Deus, ou e deuses, dependendo do contexto. Beleza? Quando a conjunção vav é prefixada a Elohim, fica o quê? Se torna Velohim. O Aleph se torna mudo, perde sua função de consoante e perde o seu Shivá composto, resultando na forma Velohim. Visto que o Aleph nunca fecha uma sílaba, como eu já vos falei anteriormente. A vogal anterior, que agora se encontra numa sílaba aberta, não acentuada, não tônica, necessita ser o quê? Alongada. Tudo que eu já falei está escrito aqui, tá bom? Segol torna-se serê. E a forma final é Velohim, e Deus. Ok. Vamos a mais uma regra. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo e assista novamente. Ok. Vá conjuntivo antes de bet, pe e mem. Lembra no início da aula? Eu falei para vocês que a forma básica do vav é o quê? Vav mais shivá. Porém, essa forma não poderá ser utilizada nessas três consoantes, tá bom? Diante dessas três consoantes. Pois bem, antes de palavras iniciadas com P, bet, pep e mem, ou alguma outra, presta atenção aqui, ou alguma outra com um shivá vocálico, o vav conjuntivo toma a forma de U, toma a forma de U, shurek, ok? É U, gente, você não vai falar vu, não é vu, se fosse vu, seria assim, ó, o vav com o kibutz, tá bom? Kibutz, mas não é. Aqui é o shurek, é um U, tá bom? U, diante de bet, mem e p, ou às vezes com uma palavra iniciada com um shivá simples, como por exemplo, digamos o nun, pronto, nun,
Temos o nun com Shivá simples, aí você vai usar a conjunção u, antes dele, tá? Então, vamos ao exemplo? Vamos. Temos aqui Ben, é filho, Ben. Se eu quero dizer é filho, veja bem o que irá acontecer. Você irá acrescentar o vav, o dagesh lene, tá? Vocês sabem que o bet tem um dagesh. Esse dagesh é lene, né? Tá. Perceba que o pontinho da dagesh que outrora estava no bet, pulou para o vav, ok? Pulou. Saiu do bet, passou para o vav, virando o quê? Um u. O ven, tá? O ven. Então, você não irá mais pronunciar o ben, não é o ben, é o ven, o ven. Lembra disso, tá bom? E filho, lembra? Começou a palavra com um dagesh. O que irá acontecer quando você acrescentar a conjunção? A palavra, sim, gente, diante de bet, mem e p. O que irá acontecer? O dagesh vai pular para a conjunção. Sai daqui e entra aqui. Simples assim. Tem que sair. Não pronuncie os dois dagesh, tá bom? É o ven e não o ben. Mais um exemplo. Vamos lá. Mime. Começou com mem, certo? Agora começou com mem. Mime. Águas. Se eu quero dizer e águas, o mime. Não é v mime, não é va mime, não é vu, é u. O mime. O mime e águas. Ótimo. Então, vamos lá. Panim, faces, rostos. Panim. Perceba que o P, ele tem um gaguejo. Vocês já sabem que o P faz parte do grupo Begato, que é fato, né, pessoal? Por isso que ele tem um gaguejo no início da palavra. Panim, se eu quero dizer faces, muito simples. O que irá acontecer? Acrescenta o vago, pega o gaguejo do P e joga no vago. Tá bom? Então, vai virar o quê? O panim. O pá. Não vai ser mais pá. Vai ser o quê? Pá. Ufanim, e faces e rostos. Ok? Ufanim. Pula, pula. Tira o gaguejo, joga na conjunção. Ok. Agora, lembra que eu falei que palavras iniciadas com um Shiva simples, também a conjunção será o quê? U. U. Então, temos aqui nekvá. Nekvá significa fêmea. Se eu quero dizer e fêmea, é simples. Acrescenta a conjunção vav, que vai virar o quê? Um U, né? O nekvá. O shivá será transliterado e vocalizado. Por que que ele é vocálico? Porque antes dele você tem uma vogal longa. O shuriki é uma vogal longa. É um U longo. Por esse motivo, o Shivá vai ser o quê? Vocálico. Você vai ler une e não unikvá. Não é unikvá, é une. Unekvá. Lembrando que você nunca irá pronunciar esse Shivá com o som de um E rasgado. Não é une. Fala une não, que fica feio. Não é unekvá, é unekvá. Unekvá. Ainda é rápido, tá? Lembra que sempre que a consoante estiver acompanhada de um Shivali, essa consoante precisará ser pronunciada rapidamente, tá bom? Unekvá, unekvá, unekvá. Ok, entenderam? Entenderam? Ótimo. Vamos lá. Quinta regra. Vav conjuntivo antes de iod, acompanhado de um shivá vocálico. Iod, iod, a menor consoante do hebraico, tá bom? Quando a palavra é iniciada com iod e shivá vocálico, aqui, ó, iod e shivá vocálico, o vav conjuntivo toma a forma de vi, tá bom? Não vai ser vé, não vai ser vá, vai ser o quê? Vi. Vav mais hirik, diante de iud mais shivá simples. Iud, shivá simples. Iud, shivá, né? Vocálico. Simples, mas é vocálico. Simples, quando eu falo simples, porque não é um shivá composto, tá bom? Um shivá composto.
Não, Shiva simples. E o Shiva vocálico, gente, que está embaixo do iode, ele vai o quê? Desaparecer, tá? Simples. Vamos ao exemplo. Tudo é simples, né? Temos aqui a expressão Yerushalayim. Yerushalayim, Jerusalém. Se eu quero dizer e Jerusalém, como é que vai ficar? Simples. Acrescento a conjunção vav, certo? Com a vogal hirik. O shivá vai desaparecer. O que antes era um iude, shivá, agora você vai alongar o i. Vai ser um i longo, tá bom? I longo. I longo, tá? Sem a conjunção, esse iode, ele era uma consoante. E, uma consoante iode. Agora, depois da conjunção, tá? Esse iode virou o quê? Uma vogal longa. Hirit, seguido da iude. Há uma fusão aí, né? Os dois se unificaram, tornando assim um i longo. Virushalayim. O shivá desaparece. Virushalayim, ok? Entenderam, né? Creio eu que vocês entenderam. Virushalayim. E não vie, não é vie. E sem a conjunção é Yerushalayim. Com a conjunção, aqui está, ó. Virushalayim. E Jerusalém, tá bom? Virushalayim. E Jerusalém. Temos aqui Yehudá, Judá, né? Se eu quero dizer e Judá, simples, acrescento a conjunção vav, o shivá desaparece e você acrescenta a vogal i, hirik. Vai ficar o quê? Bihudá. Bihudá e Judá, ok? Simples também, simples. Essa aula do vav conjuntivo é bem fácil. Então, veja bem, virrudar e ajudar. É facinho, né, pessoal? Então, terminou. Vamos ao nosso exercício. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Muito simples, muito fácil. Recapitulando, antes de entrarmos aos exercícios, vamos lá. A forma básica do VAV conjuntivo é o quê? Vamos lá? V, né? VAV mais TIVAR. VAV mais TIVAR. Quando não devo usar esse vav mais tivar? Diante de três consoantes. Quais são elas? Lembra? São labiais, aquelas três consoantes labiais. Bet, mem e p. Diante de bet, mem e p, você não vai usar essa conjunção. Ótimo. E diante de Shiva composto, pessoal? Shiva composto de patá, Shiva composto de câmeras. Qual é a forma da conjunção? Simples. Acrescento o vav e vou roubar a vogal do Shiva. Vá, ou vó, ou vé, ok? Só são três Shivas compostos, então não tem como você se confundir aqui também. Ótimo. E diante de sílaba tônica, pessoal, vocês lembram? Diante de sílaba tônica ou monossilábicas de uma só sílaba, qual é a forma da conjunção VAV? Qual é a forma da conjunção? É o VAV mais Kametz Gadol, tá bom? Pronto. Kametz Gadol. Vá diante de palavras monossilábicas e diante de sílaba tônica. Vá. Viu só como é fácil? Simples. E diante de palavras iniciadas com aquelas três consoantes, bet, mem e p. E, às vezes, diante de uma palavra iniciada com o shivá simples. Né? Qual é a forma da conjunção? U, tá bom? É U, não é VU, não é VU, é U mesmo. U, tá bom? Fácil, né? Ótimo. Diante de palavras iniciadas com iod, estivá, começou com iod e estivá, qual é a forma da conjunção? Vai ser o quê? Vav mais hirik, vi. Lembrando que o estivá vai desaparecer. Então, vai ficar o quê? Vi, simplesmente vi.
vi. Pronto. Dito isto, vamos aos exercícios. Vamos lá, pessoal, fazer o que vocês mais gostam. Coloque o verbo conjuntivo nas seguintes palavras de acordo com as regras gramaticais estudadas. Traduza e translitere cada uma delas. Siga o exemplo, tá? Siga o exemplo. Temos aqui Beshem. Beshem. Shem significa nome, tá? Bet é uma preposição. Então, temos aqui no nome. Beshem, no nome. Se quero dizer e no nome, o que irá acontecer? Vocês já sabem que bet, diante de bet, mem e pe, a conjunção não será vá, não será ve, não será vi. Será o quê? U. U, Beshem. Lembra que o daguesh que outrora estava no bet pulou para a conjunção. Então, é u Beshem e não o Beshem. Por favor, lembrem-se desse detalhe importante, tá? Vocês já haviam esquecido, né? Fale para mim. Já, eu sei que vocês já haviam esquecido desse detalhe. O Beshem. Vamos lá. Agora é vocês, tá bom? Temos aqui Haaretz, a terra. Se quero dizer e a terra, é por conta de vocês, tá? Vou deixar vocês responderem. Não vou responder, tá? Só dei aqui um exemplo, tá bom? Mostrei o primeiro exemplo e vocês vão seguir. Deem continuidade, tá bom? E a terra. E a terra. Eu tenho aqui o artigo, né? A Aretz, a terra. E agora vocês vão acrescentar a conjunção. Maim, águas. E águas. É o que eu quero que vocês façam. Yehudá, Judá. Eu quero e Judá. Roli, doença e doença. Então, acrescentem a conjunção. Shalom, em paz, aqui é uma preposição. Shalom, paz, em paz e em paz. Ani, eu e eu. Então, façam aí bonitinho, acrescentem. Peri, fruta e fruta. Rocher, escuridão e escuridão. Brit, Brit, aliança e aliança. Emet, verdade e verdade, tá? Então, façam aí tudo bonitinho. Tem mais exercícios aqui. Diante de palavras iniciadas com bet, mem e p, a forma do verbo conjuntivo será, vamos lá, é com vocês, vá, vé, vi ou u. Lembra? Com vocês. Diante de palavras iniciadas com sílaba tônica, a forma do verbo conjuntivo será vá com patá, u, vá com câmetz ou vé. Quando uma palavra iniciar com o shivá simples, a forma do verbo conjuntivo será iniciar com o shivá simples, tá? Eu não estou falando iniciar com iod na shivá. Uma palavra que comece com uma outra consoante com o shivá simples. A forma da conjunção será o quê? Vi, u, vê ou vá. Ou nenhuma delas, tá? Marque a alternativa correta para escrever Elohim. Elohim, tá bom? Aqui tem a palavra Elohim. Agora vocês irão verificar qual forma está correta. É Velohim, 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 Va Elohim, Velohim. Marque a alternativa correta para escrever e uma casa. Byte. Aí você me pergunta, mas e cadê o uma que só tem byte? Vocês sabem que o byte é casa. Não está definida.
O que é definir? Definição é eu acrescentar um artigo. Se eu colocar o artigo definido, eu vou ter o que aqui? A casa. Sem o artigo definido, é o quê? Uma casa. Uma casa qualquer. Não sei qual é a casa, é uma casa. Tá bom? Eu poderia ter escrito tão somente e casa. Poderia, mas eu quis colocar e uma casa. Bait, uma casa. Mas eu quero e uma casa. Vou acrescentar a conjunção. Vai ser o quê? Vebait, o bait, o vait. E aí? Um desses três está correto. Marque a alternativa correta para escrever e julgamento, ou e um julgamento. Tanto faz, não está definido. Mishpat, mishpat, julgamento. E eu quero o quê? E julgamento. Vai ser o quê? Vá mishpat, ve mishpat, o mishpat. Marque a alternativa correta para escrever e fruta. Ri. Vai ser o quê? Uperi, viperi, uferi. Translitere e traduza o texto, tá bom? Você transliterando, eu vou saber se você, de fato, aprendeu, tá? Verhaaretz haetat tohu vavohu, verrocher alpenei terron. Vamos lá? Beruach Elohim merachefet alpenei hamayim. Então, você vai transliterar, beleza? E colocar a tradução para mim. Pegue a sua Bíblia hebraica, que eu sei que você tem aí, e traduza. Traduza. Vamos a mais um. Aqui nós temos, gente, um vocabuláriozinho, ó, dá para você traduzir. Eu não vou deixar vocês quebrarem a cabeça de vocês procurando a tradução. Então, lá no texto tem a palavra Haaretz. Aqui está a tradução, é só você colocar lá bonitinho, mas traduza corretamente. Ha-maim, as águas, Merahefet, pairava, Tehom, abismo, Ruach, espírito, Elohim. Então, eis aí, tudo que tem no texto, tudo que tem na escrita, tem aqui a tradução. Aqui temos uma leitura, leiam, pratiquem. Depois vocês podem circular, tá, a conjunção. Onde vocês encontrarem o verbo conjuntivo aí nessa leitura, circule, tá? Circule. Façam os exercícios e mandem para mim. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, façam os exercícios, tá bom? E mande para mim. Se você quiser o PDF dessa aula, pode mandar um oi no meu WhatsApp. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Shalom, e para outro. Paz e até breve.